bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha. E não tá aparecendo para mim. Ah, agora tá. Muito bem. Achei que eu tinha feito alguma coisa errada. Bom dia, Deise. Vamos lá. Bom dia, Josi, Simone. Bom dia, pessoal. Aline, bom dia. Paz, Valéria, Cristiane, Fernanda Silva. Rosilene, Sandra, Fátima. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui no ladinho. Elvira, bom dia. Simone Filipes também já tá aí, bom dia. Vamos lá. Solange Gomes. Aqui tá um pouquinho frio dentro de casa. Bom dia, Ivonete. Vamos lá. Nosso texto de hoje, Salmo 56. Bom dia, Marluce. Vamos lá, então. Salmo 56 é o nosso texto dessa manhã. Você que está com frio aí dentro de casa. Bom dia, Marco. Muito obrigada, eu tô chique. Sueli, bom dia. Marisa. Muito bem. Vamos lá, então. Bom, o vídeo está começando, né? E aí a gente vai ter algumas modificações aqui. Bom dia, Antônio. Salmo 56 é nosso texto de hoje. E aí eu vou falar agora e vou falar no final, tá bom? A gente vai precisar passar essa live para segunda, quarta e sexta, tá bom? Porque... bom dia, Ailton. Central de Nilo. Bom dia, Ailton. Estou muito feliz que você venceu o Covid-19. Também tenho orado por você, para que Deus conforte o coração. A Melinha aí, bom dia. Maísa, bom dia. Então, Ulisses, bom dia. Muito bem. Então, a partir da semana que vem, tá? A gente vai fazer a live segunda, quarta e sexta, tá bom? Porque eu continuo trabalhando, como professora, eu sou professora no estado. Bom dia, France. E ontem eu tive aí, bom dia, Monique. Monique Caetano. Ontem eu tive aí umas questões aí de saúde e o direcionamento, né, é que eu dei uma freada, tá bom? Bom dia, Gilda. Então a gente vai passar para segunda, quarta e sexta. Hoje eu vou fazer um vídeo mais curto, tá bom? Para amanhã. E vou postar aqui às 8 horas da manhã. Não vai ser ao vivo, tá? Vai ser um vídeo que eu vou dar um estudo amanhã. Bom dia, Luzo, Leica. E na sexta-feira eu volto como live. No sábado a gente não tem, tá bom? Então vou precisar diminuir o ritmo. Bom dia, Jorge, Vivian. Devido aí ao desgaste, né, da gente estar falando aqui. Eu não tenho muita capacidade de síntese, portanto, eu não consigo estar na live e fazer algo muito curto. Eu comecei curtinho e depois foi aumentando, tá bom? Então, a gente faz assim, nesse formato. Bom dia, Suelen, Alcilene, Rosilene, acho que eu já falei bom dia. Então, a live vai passar a ser segunda, quarta e sexta, tá bom?
Mas amanhã vai ter um vídeo aqui de estudo pra gente. Tá legal? Muito bem. Então vamos lá. Já dei bom dia aí. E aí vamos pro Salmo 56, tá bom? E vamos estudar então, certo? Salmo 56 aí, que é um salmo com muita coisa bonita pra gente. Puxa vida. Então vamos lá. Contexto do Salmo 56. Você já sabe que o livro de Salmos é um livro de cânticos. Você já sabe que o livro de Salmos é um livro que a gente pode... Bom dia, Sheila. Então, o livro de Salmos é um livro que a gente pode fazer o que eu tenho estudado lá na PUC, no nosso grupo misto, né, de padres, pastores e mulheres de liderança da Igreja Católica e da Igreja Protestante, evangélica, né, que é a análise retórica bíblica semítica, que é exatamente esse método. O método parece já existir desde lá da época do Antigo Testamento. Isso não é algo, né, que tá de agora. Mas, bom dia, Luísa Mesquita. Luísa, vai o bom dia aí pro Caleb. Um beijo, Caleb. Fiquei apaixonada, gente. Nossa, o Caleb tão bonitinho, dando bom dia pra tia Alessandra. Bom dia, Edna. Então, que acontece? Então, essa análise retórica é um método que... Bom dia, Fátima Santos, Doris, Mileide. Esse método da análise retórica bíblica semítica agora agora na atualidade, foi construído agora como livro e tal, metodologia por um padre francês, acho que ele é francês, Roland Meynet, e é a partir desse método que a gente estuda, né? Ana Amélia, Pablo, bom dia, Pablo, que legal, Deus te abençoe. Então, estamos no Salmo 56, Jorge Vívia, bom dia. Então, a análise retórica é esse método que a gente vai percebendo essas repetições, e a gente vai trabalhando em cima disso. E hoje vai ficar muito fácil. Quem já está acostumado aqui comigo, quem está chegando agora é isso, né? Perceber sempre essas repetições que facilitava a memorização, tá? E aí o Salmo 56, ele tem moldura, tá bom? Ele tem uma moldura específica. E o que é uma moldura? A forma como ele começa, a forma como ele termina. Salmo 56, então, começa dizendo o seguinte... na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. E ele continua dizendo, os meus inimigos querem sempre me destruir, são muitos os que atrevidamente me combatem, diz a minha versão. Então ele começa pedindo misericórdia a Deus por aqueles que querem destruí-lo, pelos seus inimigos, né? Aqueles que querem acabar com a vida dele. Vamos no final do Salmo 56? Olha como é que ele termina. Verso 13. Pois livraste a minha alma da morte, livraste os meus pés da queda, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, ele começou pedindo misericórdia a Deus, tem aqui a palavra Deus, e ele vai dizendo para Deus o que queriam fazer com ele para acabar com a vida dele. E ele termina dizendo que ele vai andar na presença de Deus, porque ele livrou a alma dele da morte e os pés da queda. Portanto, o que os inimigos tentaram fazer com ele não aconteceu. Ele foi livre
ele obteve livramento a partir disso. Então, não estou forçando a barra, é uma espécie de moldura, sim, em que você tem o fato no início do salmo e tem a solução daquele fato no final do salmo, tá bom? Bom, palavrinhas que aparecem no Salmo 56 para você marcar aí, tá bom? A primeira é Deus. Deus aparece várias vezes. Vamos lá então. Versículo 1, tá tudo pintadinho, ó. Meu salmo tá todo pintadinho. Meu Salmo 56. Versículo 1, versículo 4 aparece 2 vezes. Versículo 7, uma vez. Versículo 9, uma vez. Versículo 10, aparece Deus e aparece Senhor, tá bom? Versículo 11, Deus. Versículo 12, ó Deus. Versículo 13, Deus. Portanto, Deus é aquele a quem eu vou pedir misericórdia, é aquele em quem eu vou confiar. Já estou dando as lições, tá? É aquele a quem eu preciso recorrer, é aquele em quem eu preciso confiar, tá? Deus é aquele que já fez coisas e eu preciso alimentar minha fé nisso, tá? E Deus é aquele a quem eu vou agradecer, tá bom? Bom dia, Isabela, Marta. Então, Deus é esse que passeia por todo o salmo, tá? E aí, no final, a gente volta nessas lições aí que eu acabei de falar. Muito bem. Aí, segundo o que eu estava estudando, o Salmo 56 tem um contexto, que seria o momento em que o Davi está fugindo de Saul, né? Logo no início ali, Saul já sabe, na verdade, que Davi foi ungido rei e está nesse momento aí desse atrito, que Saul ainda é rei e Davi já tinha sido ungido lá pelo Samuel, né? E aí Davi fica com muita inveja, Saul fica com muita inveja do Davi, porque quando eles voltam de uma batalha, as mulheres começam a cantar, as mulheres, né? Começam a cantar e aí todo o povo vai cantar que o Saul venceu milhares, mas o Davi venceu dezenas de milhares, tá? Então aí a coisa começa, a inveja e o Saul começa a perseguir Davi. Isso tá onde? No livro de 1 Samuel, tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo... Por que eu falei primeiro? Porque é livro, tá? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, é o contexto do Salmo 56, segundo aí os estudiosos. E o que acontece no primeiro livro de Samuel, capítulo 21? No início, tá? O Davi vai buscar refúgio lá no... Bom dia, Edivanda. Davi vai buscar refúgio lá no sacerdote Aimeleque. E aí chega lá e busca refúgio, só que logo depois, né? O pessoal do Saul vai vir e vão matar todos ali que ajudaram o Davi. É uma cena muito horrível. O Saul vem junto, né, e vai matar todo mundo. Bom dia, Cássia. Salmo 56. E agora eu estou em 1 Samuel, capítulo 21, que é o contexto do Salmo 56. Então, o Davi vai até o sacerdote Aimeleque. No final, o sacerdote devolve a Davi a espada com a qual ele matou Golias. E o Davi agora foge para a região de Gate. É muito assim, é estranho mesmo ao texto, deve ter algum trocadilho por trás disso, porque Gate era a região de Golias, né? E Davi foge, né? Davi, na sua fuga, primeiro ele passa lá no sacerdote Aimeleque,
pega a espada com a qual ele venceu o Golias e agora ele foge para Gate. Quando ele chega lá em Gate, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, ele chega lá em Gate e ele vai procurar o rei Aquis, lá de Gate. Diz assim: porém os servos de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Olha aqui, o rei da terra? Ora, mas Saul está no trono, tá? Bom dia, Suelen Machado, Ivete. Saul está no trono. Então, mas eles dizem isso. Não é a respeito dele, de Davi, que se cantava nas danças, dizendo, Saul matou milhares, porém Davi os 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, o que vai acontecer aqui? O Davi mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Bom dia, Luiz Cláudio, Ana Paula. Então, é estranho, Davi foge para lá, tentando buscar refúgio, só que quando ele chega lá, os servos da corte do rei dizem assim, ué, não é esse cara aí que matou os milhares? Só que nesses milhares, os 10 milhares, só que nisso aí ele matou o Golias, que era de Gate. E aí o Davi fica com medo e se finge de doido. E no final, o rei vai dizer assim, eu não quero mais eu já não tenho doidos. O texto é engraçado. Eu já não tenho doidos suficiente aqui para fazer doidice na minha frente. Ainda tem mais esse doido aí. Tira esse homem daí. Eu não quero esse homem dentro da minha casa. Tá? O rei vai dizer isso em primeiro livro do Samuel 21, versículo 15. Eu vou ler para você, tá? Será que eu estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem esse para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Então, é um livramento de Deus, até engraçado, porque o Davi se fingiu de doido lá quando viu que não tinha como matar os caras ou não tinha como buscar refúgio naquele lugar, tá bom? Esse é o contexto do Salmo 56. Mas, é claro, beba água. O Salmo 56, ele tem esse contexto, mas pode servir a muitos outros e pode servir a nós nessa manhã. E aí, vamos lá. Bom, Salmo 56, então, ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Vamos começar a fazer a análise retórica agora, tá? Ver as repetições. Olha só. Por quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por quê? Primeiro, os homens querem me destruir. Segundo, todo dia eles, os homens, me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos, verso 2, sempre querem me destruir. Repetiu o verso 1. Parte B. São muitos os que atrevidamente me combatem. Então, vamos lá. Os homens, eles, os meus inimigos, muitos. Bom dia, Eliane, tá? Os homens querem me destruir, eles me oprimem e lutam contra mim, os meus inimigos querem me destruir e muitos atrevidamente me combatem. Então, 4 coisas que esses homens, esses inimigos, eles, muitos, fazem contra o salmista, no caso, contra Davi, porque o salmo é atribuído a Davi, cantando depois do livramento lá de Aquis, do rei Aquis, quando ele se fingiu de doido. Bom, depois que ele faz essa oração a Deus, pedindo misericórdia, recorrendo a Deus por causa dessa quantidade de inimigos contra ele, que é contexto guerreiro. Vou adiantar, tá? Vamos no versículo 5, porque tem isso de novo.
tá bom? Salmo 56, 5. Bom dia, Patrícia. E aí no Salmo 56, 5, de novo a gente pode fazer análise retórica, vendo os termos que se repetem, desses inimigos lá do versículo 1 e 2, tá bom? Então pulamos para o 5. Ele diz assim, todo dia, e se você reparou, o versículo 1 tem aí a expressão todo o dia, ou o dia todo, ou todo o tempo. Tem uma marca temporal aí, tá? Então, verso 5. Todo o dia, olha o que eles fazem. Torcem as minhas palavras, primeira coisa. Segunda coisa, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Terceira coisa, ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos. Podia ser 5, né? Ajuntam-se, escondem-se, espionam meus passos. E sexta, aguardando a hora de me tirarem a vida. Que perseguição, hein? Salmo 56. Bom dia, Raquel. Então, tudo isso está vindo contra o salmista, tá bom? E agora, vamos ver o que o salmista vai fazer? Volta para o verso 3. A minha versão diz assim, não sei como é que diz a sua, deixa eu ver uma outra versão que eu tenho aqui na minha frente. Salmo 56, verso 3. Tá. A minha versão diz assim, bom dia, Luísa. Salmo 53, agora verso 3, eu vou mostrar a caneca. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, diz a minha versão. A outra versão que eu tenho aqui, que é a King James, diz assim, a qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56 é nosso texto de hoje, verso 3. Então, diante desse monte de inimigos que querem destruir, e repete, né, verso 1 e verso 2, querem destruir, que oprimem, que lutam contra, que combatem. Verso 5, que torcem as palavras, os pensamentos são contra mim, que se ajuntam, que se escondem, que espionam os passos, que querem tirar minha vida, só estão esperando. Versículo 3, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Não tenha medo, tenha paz. Quando a opressão vier, coronavírus vier, né? O Covid-19. Coronavírus é o nome genérico, né? O nome específico, Covid-19. E toda a problemática que esse vírus tem trazido, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. O que o salmista está fazendo? O salmista está falando para si mesmo, tá? O salmista está colocando para si mesmo uma palavra diante desse medo. Diante de tudo isso que vem contra ele, ele está falando para si mesmo. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Tem mais. O verso 9, finalzinho do verso 9, de novo o salmista vai falar uma palavra para si mesmo, e eu já falei isso em outra live, quando a gente estudou Romanos capítulo 8, 31 ao 39, tá? Verso 9, Salmo 56, verso 9, finalzinho do verso 9, ele diz assim, uma coisa eu sei, Deus é por mim. Lembra de Romanos 8:31? Deus é por nós. Se Deus é por nós, e não é condicional lá no original, é porque Deus é por nós,
Desde que Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a figura do Salmo 56 também, tá? Ele diz, uma coisa eu sei, Deus é por mim. Porque olha o que diz o verso 9 todo, tá? Salmo 56, 9. No dia em que eu te invocar, os meus inimigos, que são esses que fazem tudo que está no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 5 e 6, tá? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos que fazem tudo isso que está aí em cima, baterão em retirada. Uma coisa eu sei, Deus é por mim. Então, de novo, o salmista vem com uma palavra para combater o medo. E ele vai combater o medo também com o refrão do Salmo 56. Bom dia, irmã Hélia! O refrão do Salmo 56, que é uma música, é composto pelo versículo 4 e pelo versículo 10. Se você já correu os olhos aí, você já viu isso, que o refrão do Salmo 56 está aí. Então, o refrão também, que está no verso 4 e no verso 10, e não está aí à toa, não é refrão só porque isso é música, mas faz parte desse conjunto de afirmações que o salmista vai fazer diante de toda essa afronta desses inimigos que querem acabar com ele, que se escondem, que espreitam, que estão só esperando a hora de matá-lo, né? Que o combatem todo o dia, que distorcem as palavras dele todo o dia. Há uma série de ações aqui dos inimigos. E diante dessa série de ações, o que ele faz? Verso 3, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Final do verso 9, uma coisa eu sei, Deus é por mim. E agora o versículo 4 e o versículo 10, que são o refrão, e aí eu vou ler. Vamos lá. Ele diz, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Verso 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Verso 11. Que me pode fazer um simples ser humano? Aí tu tá dizendo, aí o testemunho, né? Ele viveu essa presença de Deus em todos os momentos difíceis em que Deus lutou a guerra dele contra a Covid-19. O Deus do salmista que escreve o Salmo 56, seja esse salmista, o próprio Davi, ou um salmista que escreveu e atribuiu a Davi essa honra, Bom dia, Clércia. É o mesmo Deus do Ailton, é o mesmo Deus da Alessandra e é o mesmo Deus de você que está aí do outro lado. Então, ele diz isso. E aí se diz assim, mas o versículo 4 não está idêntico ao 10 e 11. Por quê? Porque na análise retórica, quando a gente vê esses refrões, não precisa ser idêntico, aquela expressão do latim, ipsis literis, ou seja, exatamente as mesmas letras. Bom dia, Neia. Não precisa, mas sendo bastante semelhante, a gente percebe esse refrão. Então, esse Deus cuja palavra eu exalto, cuja palavra eu louvo, esse Deus em quem eu ponho a minha confiança e nada temerei. E o finalzinho do verso 4, ele diz, que me pode fazer um mortal? E no finalzinho do 11, ele diz,
que me pode fazer um simples ser humano? É legal que eu estava vendo aqui na King James, no verso 4, que me pode fazer um mortal, seria que me pode fazer a carne mortal, né? A palavra lá no original hebraico é bazar, é carne, né? Então, que me pode fazer essa carne mortal que é muito frágil? Deus é muito mais forte do que tudo isso. Então, essas são palavras que nesses dias a gente precisa falar. A gente precisa cantar esse salmo nesses dias. Todo dia eu venho aqui, aí agora, vou falar agora no meio, a live vai passar a ser segunda, quarta e sexta, tá bom? A Alessandra precisa diminuir o ritmo um pouquinho, porque a saúde o corpo está respondendo, né? E aí, no final do vídeo eu falo de novo. Então, mas amanhã eu vou colocar um videozinho aqui para vocês às 8 horas da manhã, tá bom? Faço uma coisa mais curtinha para a gente falar amanhã. Bom, e na sexta a gente faz live aí entre 45 minutos a 1 hora. Bom, vamos lá. Bom, e aí ele diz o seguinte: então, essas palavras que estão no verso 3, no final do verso 9 e no verso 4 e 10 e 11, são as palavras que com as quais o salmista combate esse medo desses inimigos que fazem tantas coisas contra ele, tá? Isso é importante a gente fazer também. São palavras diante desse medo, né? Para poder ter paz. Bom, vamos continuar então. Ele continua o Salmo, verso 7, ele diz o seguinte, que eu já falei, né? Fui até o 6, vamos para o 7. Dá-lhes a retribuição aos inimigos, segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Como eu falei, isso aqui a gente está dentro de quê? De um contexto guerreiro. E dentro de um contexto guerreiro, esse é o clamor do guerreiro, tá? Dar a retribuição, derrubar os outros povos inimigos diante de tudo aquilo que está acontecendo. Bom, tudo bem? Vamos lá. Verso 8. O que ele vai fazer no verso 8? No verso 8, ele vai afirmar a sua fé a partir daquilo que Deus fez. Bom dia, Gabriela. Então, Eliton, bom dia. Vamos lá. Então, como é que começa o verso 8 na minha versão? Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Na Bíblia King James, diz assim, bom dia, Josilene. Na Bíblia King James diz assim, tu contas as minhas perambulações. E eu estava estudando no original hebraico, né? E aí eu fui atrás desse verso 8. E aqui o sentido é o sentido de perfeito hebraico, tá? Que é sentido de algo que já aconteceu. Então, ele está falando isso para alimentar a sua fé em cima daquilo que Deus já fez. Então, o verbo lá no original está no passado mesmo. Contaste os meus passos, as minhas perambulações, né? Quando eu sofri perseguições. Então, se Deus contou meus passos quando eu sofri perseguições, ele estava comigo nesse momento, lado a lado. Lembra daquela ilustração da Pegadas na Areia? Né? Acho que todo mundo conhece aquela ilustração das Pegadas na Areia, onde chega uma hora que ele diz, né? Mas chegou um momento da minha vida que não tinha mais dois pares de pegadas, só tinha um. E aí Deus responde para ele, era eu te carregando no colo. É isso aqui. Contaste os meus passos quando eu sofri perseguições.
E depois vem a parte B do versículo, que na sua Bíblia pode estar assim: recolheste as minhas lágrimas no meu odre. O que é odre, né? Odre é um vaso, de colocar azeite, um recipiente para colocar coisas líquidas. Isso é odre, tá bom? E aí, na tua Bíblia pode estar assim: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. E eu fui olhar no original hebraico, como se Deus já tivesse feito isso, né, lá atrás. Mas não é isso, não. Na verdade, bom dia, Inês. Lá no original hebraico, o que está aqui é um imperativo no sentido de pedido. É o salmista falando para Deus: recolhe minhas lágrimas no teu odre. Recolhe minhas lágrimas no teu odre. E aí faz sentido o que está no restante do versículo, porque ele vai dizer assim: não estão elas, as lágrimas, inscritas no teu livro? Então, o salmista crê que a sua tristeza, e aqui é uma metáfora, né? Lágrimas aqui. Bom dia, pastor Nilson. Estou no Salmo 56. Vamos lá. Então, é muito legal. Eu estava estudando original hebraico, aí veio a pulguinha atrás da orelha. Então, o Salmo 56:8, ele diz: contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Isso o Senhor fez. O Senhor estava comigo na hora da perseguição, a ponto de contar meus passos. E aí, ele agora faz um pedido a Deus. Recolhe, não é recolheste no original hebraico. Recolhe tu, né? É um imperativo no sentido de pedido. Recolhe tu as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Ou seja, o salmista crê que a sua tristeza, os seus momentos de tristeza representados pelas lágrimas, estão inscritas no livro de Deus. E aí ele pede: recolhe tu as minhas lágrimas no teu odre. Porque as que eu já chorei, quando eu sofri perseguições, estão elas inscritas no teu livro. A pergunta é pergunta retórica. Ele sabe que estão inscritas no livro, né? Então isso é muito legal. E aí, na hora da tradução, de repente, o tradutor colocou recolheste, mas é um pedido que ele está fazendo. Recolhe tu agora, essas lágrimas de agora. Porque o Senhor já recolheu as que já passaram. O Senhor já contou os meus passos nas minhas perseguições. Isso é muito bonito. Então, esse Deus que esteve, esse Deus que está e esse Deus que vai recolher recolheu as lágrimas que já estão lá inscritas no livro, recolhe as lágrimas de agora e vai continuar recolhendo. Então, recolhe tu as lágrimas no teu odre, né? As que eu já chorei estão escritas no teu livro. É bonito, né? Então, vamos lá. Verso 9 a gente já falou, Verso 10 e 11 também, que, né, é o refrão, que verso 4, verso 10 e verso 11. E vamos para o verso 12, então. E aí, agora, ele diz o seguinte: depois de tudo isso, né, dos inimigos virem contra ele, dele colocar confiança em Deus, esse Deus em cuja palavra eu louvo, esse Deus em quem eu ponho minha confiança, que me pode fazer um simples mortal, que me pode fazer a carne humana toda frágil, já que eu tenho um Deus que é todo forte. E aí no verso 12 ele diz: olha o eco que vai aparecer lá no Salmo 116. Lembra da live do Salmo 116? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Olha o eco aqui. Salmo 56, verso 12. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graça. Tá? Lembra lá do Salmo 116, verso 12?
Depois que ele diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação, pagarei meus votos ao Senhor, tá? Na presença de todo o seu povo. E vem mais eco agora, do Salmo 116, tá? Então, os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Então, a gente precisa continuar com Deus e agradecer. Todas as situações estão vindo contra nós, como eu falei, o Covid-19, e não é só o vírus, é toda a conjuntura. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas, então muita gente com ansiedade, muita gente, a gente é ser humano, Ontem mesmo, já no finalzinho da live ontem, eu já estava me sentindo mal, eu estava em pé aqui, mas eu já estava me sentindo mal, e depois a pressão foi a 16/10, ficou lá em cima, e aí tomei chazinho, comi maracujá, procurei me acalmar e tudo, orei, Alessandra, mas você vem todo dia para cá de manhã para falar essas palavras para gente, você também é atingida, eu sou ser humano, assim como o salmista. E eu tô aqui para dizer para você que essa palavra primeiro é toda para mim, Nesse Deus eu vou pôr a minha confiança. Só que a gente vai recebendo tanta informação e aí esse é o momento de colocar essa palavra em prática. Depois a pressão normalizou, ficou tudo bem e agora eu tô aqui. Só que aí a gente tem que tomar os cuidados, como eu falei, eu não tenho condição de fazer a live mais todos os dias, Então a gente vai fazer segunda, quarta e sexta, tá certo? E aí colocar vídeos mais curtos, na terça e na quinta eu vou colocar vídeos mais curtinhos gravados e não como live, tá bom? Porque ontem quase que eu caí aqui na frente de vocês. Vamos lá. Bom dia, Luzia, irmã Jurema. Bom, então, vamos agradecer. Vamos colocar essa gratidão no nosso coração, no sentido de é uma gratidão por aquilo que Deus fez, e a minha fé é alimentada por aquilo que Deus fez, e é nessa hora, foi nisso que eu pensei ontem, e foi isso que foi acalmando, claro que junto com o chazinho, com o maracujá, com tudo, foi isso que foi acalmando o irmão Ailton, no leito de hospital, foi isso, as lágrimas foram, Deus foi recolhendo as lágrimas, 75% do pulmão infectado, eu tô lendo aqui, não tinha forças para comer e tal, a filha, a Kátia que alimentava, e aí ele venceu. Porque é muito bonito isso. O Salmo 56 se fez verdade na vida do irmão Ailton no hospital. E venceu o Covid-19. O Salmo 56 se fez verdade na minha vida ontem. Porque aí, quando veio a questão da pressão e tudo aquilo, a minha mente foi no Deus em cuja palavra eu exalto, foi no Deus em quem eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um Covid-19 e toda a conjuntura que estão aí. Então é importante essa aplicação dessa palavra nos nossos dias e nos nossos momentos também, tá? Vamos lá. E aí ele fecha o Salmo 56 dizendo, de novo, um eco, tá? Do que está lá no Salmo 116, verso 8 e verso 9. Eu vou botar na descrição do vídeo. Porque ele vai dizer o seguinte, pois da morte livraste a minha alma. É o que está lá no Salmo 116, verso 8 e verso 9. Da queda livraste os meus pés, com um objetivo, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Como eu falei, é a moldura do Salmo 56. Ele começa falando dos inimigos que vêm contra para tirar-lhe a vida e ele fecha dizendo
que Deus o livrou de tudo isso, livrou da morte e livrou da queda para ele andar na presença de Deus, né? Então, parece muito com o Salmo 116. Então, depois você vai lá e dá uma olhadinha. Quem sabe você pode aproveitar esse dia e fazer um estudo comparativo, hein? Entre o Salmo 56 e o Salmo 116 e terminar esse estudo agradecendo a Deus, né? Que darei eu ao Senhor. Lembrando que vai ter culto de ação de graça quando tudo isso passar. E entra na dieta, bebe bastante água, porque depois que isso passar, vai ser culto de ação de graça na casa de todo mundo. E aqui na minha região, culto de ação de graça tem um montão de coisa gostosa para comer no final. Muito bem. Vamos para as lições? Vamos fechar. O que o Salmo 56, então, tem de lições para nós? Primeira lição versículo 1 e 2, versículo 5 e 6, são os versículos que falam de tudo aquilo que o inimigo vem fazer, né? De tudo aquilo que a situação da afronta, da opressão, vem fazer. E qual é a lição a partir dali? Eu preciso recorrer a Deus. No versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele está recorrendo a Deus. E no versículo 5, ele também está recorrendo a Deus. Ele está falando para Deus tudo que esses inimigos estão fazendo contra ele, né? Essas situações estão vindo contra ele. Então, a primeira lição é essa. Eu preciso recorrer a Deus diante das situações que me afligem. Foi o que o irmão Ailton fez, foi o que eu fiz ontem, né? Ali na questão ali da saúde. Bom, segunda lição. Eu preciso confiar em Deus quando o medo bater. Não tenha medo, tenha paz. Eu preciso confiar em Deus quando o medo bater. Eu quero ler de novo o versículo 3, porque mexeu muito comigo. Salmo 56, versículo 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. E a King James é mais forte, né? Porque diz: a qualquer tempo em que eu estiver com medo, hei de confiar em ti. Confiarei em ti. Então, eu preciso confiar em Deus quando o medo bater. É o versículo 3 e é o refrão, o versículo 4, o versículo 10 e o finalzinho do versículo 9, né? Uma coisa eu sei, Deus é por mim. E se Deus é por mim, os inimigos podem vir, mas Deus é por mim, né? Como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 31. Né? Deus é por nós. Desde que Deus é por nós, porque Deus é por nós, lá não é sentido de condicional. Se Deus... Não. Porque Deus é por nós, é o sentido do original grego. Desde que Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Terceira lição. Eu preciso alimentar a minha fé com aquilo que Deus já fez. Verso 8, iniciozinho do verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. E o verso 13. Da morte livraste, ele já fez, a minha alma. Livraste da queda os meus pés. Ele já fez, tá? Para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E quarta e última lição. Eu preciso continuar com Deus, andando com Ele, confiando nele e agradecer. Verso 12.
os votos que eu fiz, eu os manterei. Qual é o voto que você fez? Eu sei qual que eu fiz. De estar com Ele sempre, de estar com Deus para sempre, de caminhar com Ele, de ser maioria com Ele, de ser parceira dEle. Lembra de ontem? Deus chamou Ezequiel para ser parceiro dEle. Então, qual é o voto que você fez com Deus? O meu eu sei qual é. Então, ele diz, os votos que eu fiz, eu manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Eu vou agradecer. Ah, mas é difícil agradecer, né? E o final do Salmo também. Eu vou andar na presença de Deus na luz da vida. Finalzinho do verso 13. Eu vou andar com Deus, né? Tem aquela música lá do Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A minha fé está nesse Deus que não falha nunca. Não costuma falhar. Esse Deus que não falha nunca. Então, o que fazer nesses dias? Vou repetir o verso 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Deus te abençoe nesta manhã, que Ele encha o teu coração de alegria, tá? E eu me lembrei, né, que eu tenho uma poesia que vai pro 3º livro agora. O nome dela é Odre. Inclusive a Marta que está aí assistindo, no dia do meu aniversário, ela até falou essa poesia lá no dia do meu aniversário. Então vamos lá? O nome da poesia é Odre e ela está baseada no Salmo 56, verso 8. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então vamos lá. As lágrimas dos olhos meus caíram no odre de Deus. Uma a uma, escorrendo pela face. Amargura morre, esperança nasce. Uma a uma, grossos pingos no altar. A garganta embargada, ainda sem poder falar. Mas a cada gota fresca que cai, alivia a alma, a tristeza sai de mim e entrego a Deus o fardo. Arrebento o frasco e o perfumo com puro nardo. E a essência se assenhoreia de mim. Sou tomada por seu amor sem fim. A prisão é arrebentada pela liberdade. O coração ainda dorido é suma verdade. E de uma coisa vem a certeza. A oração foi ouvida em sua inteireza. E as lágrimas dos olhos meus, sim, caíram no odre de Deus. Essa poesia eu fiz no dia 8 de abril de 2018. E nessa manhã, as lágrimas dos olhos meus e a dos olhos seus, sim, elas já caíram no odre de Deus. E Ele está vendo tudo que está acontecendo. Então, solta um obrigado para Deus, né? Os homens falam obrigado, as mulheres falam obrigada, agradeça a Deus, porque as lágrimas dos olhos seus já caíram no odre de Deus, tá bom? E hoje é dia de pegar esse medo todo e entregar a Ele e ter paz nele. Aquela paz que excede o entendimento. Aquela paz, o meu entendimento diz que eu não consigo ter, mas a palavra de Deus diz que a paz dele excede o nosso entendimento. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã. Beijo da Alessandra. Então, amanhã eu vou colocar um vídeo aqui às 8 horas, tá bom? Não vai ser live. E sexta-feira a gente faz live
E sábado não, domingo não e segunda a gente faz. Portanto, as lives segunda, quarta e sexta, tá bom? E terça e quinta eu ponho um vídeo mais curto com uma palavra para você, tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe.